Queridos irmãos, estou aqui diretamente do Skyway. Quero deixar uma mensagem de reflexão para vocês, que se encontra em Lucas capítulo 5, versículo... Eu vou ler aqui o versículo 3, que diz assim, ó. Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Mais um versículo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Meus irmãos, nessa passagem aqui de Lucas, é impressionante onde nós conseguimos ver pessoas com muita capacidade, pessoas que têm altas habilidades, pessoas que são inteligentíssimas, não tem como não dar certo, as pessoas que precisam dar certo, que têm tudo a dar certo na vida, às vezes não conseguem nada, às vezes lançam as varas ou lançam as redes e não conseguem pegar nada. É incrível, mas nós não sabemos o que acontece com isso. E nós temos um exemplo nessa passagem da Bíblia, onde Jesus pregava para as pessoas e as pessoas ficavam... Jesus escolhia pontos altos como montanhas. As pessoas ficavam embaixo, as pessoas ficavam em cima e Jesus ficava embaixo para que o vento batesse e levasse a voz dele adiante. E nessas passagens você imagina pescadores como Pedro, Tiago, João, todos dentro de um barco e passaram a noite inteira e não pegaram nada. Eles passaram a noite inteira em alto mar, a noite inteira pescando, e eles pararam quando Jesus estava pescando, estavam lavando as suas redes sem ter pego nada, e Jesus olhando eles, a Bíblia fala que ele pediu para ele afastar um pouco, entrou no barco de Pedro e pediu para que ele jogasse a rede de outro lado. E você imagina a cara de Pedro, porque Pedro era profissional. Pedro era pescador de verdade. Eu sou apenas um pescador no final de semana. Mas Pedro entendia de rede, Pedro entendia de anzóis, Pedro entendia de iscas, ele entendia de tudo. E ele passou a noite inteira pescando e não pescou nada. E quem sabe de pesca sabe que existem vários locais onde as pessoas conseguem ir, chamados spots, elas vão em um lugar, vão em outro local, elas sabem os locais que tem peixe. O pescador sabe onde é que são a casa dos peixes, mas eles infelizmente não pegaram nada. E foi aí, quando Jesus entrou naquele barco e deu a ordem para Pedro. Imagine Pedro olhando para ele, um profissional, e disse assim: mas mestre, nós não pegamos nada. Nós passamos a noite inteira no mar e não conseguimos pegar nada. E Jesus falou assim, e Pedro falou assim: só porque é o Senhor que está pedindo, eu vou jogar as redes. Eu imagino a cara de Pedro naquela hora, pegando a rede assim, jogando assim, e ouvindo um barulho, vendo o barco balançar com um tipo de peso de um lado, e de repente, na Bíblia fala que as redes começaram a rasgar, elas começaram a ceder porque era muito peixe, era muito peso, tinha muito peixe, era peixe que dava para pagar muita coisa. Imagino que a peixaria de Pedro, se tivesse uma peixaria, estaria fechada. Mas aí é que vem a primeira revelação dessa história. A primeira é: nós devemos nos afastar primeiro da terra. Quando Jesus pediu para Pedro se afastar um pouco da praia, ele pede para você se afastar um pouco da pedra. Não adianta você estar correndo atrás de peixe, não adianta você estar correndo atrás do seu dinheiro, não adianta você ter altas habilidades. Sem Jesus no seu barco, você não vai a lugar nenhum. Então, meus irmãos, eu gostaria de fazer um convite a vocês. Um convite para que você deixe Jesus entrar no seu barco. Que é só aí você vai ver o que acontece quando Jesus entra no seu barco. Você vai ver uma pesca maravilhosa. Quando Jesus entrar no seu barco, que você permitir que Jesus entre no seu barco, você vai ver uma pesca maravilhosa. Você vai ver as iscas, as redes arrebentarem de tantos peixes. Amém? Vamos orar juntos, meus irmãos. Jesus, querido, nós estamos dessa vez
em sua presença. Obrigado pela breve mensagem. O Senhor falou aos nossos corações. Espero que o Senhor continue falando, Senhor, e para essa pessoa que está ouvindo essa mensagem hoje, para essa pessoa que ouviu, que ela estava precisando ouvir essa mensagem, que o Senhor faça o seu bom trabalho, papai. Que o Senhor entre no barco dessa pessoa, que o Senhor ajude elas a pegarem, porque nós podemos ter altas habilidades, mas, Senhor, sem o Senhor no barco, nós jamais pegaremos peixe. Em nome de Jesus, papai, nós te agradecemos. Amém. Se essa breve mensagem tocou no seu coração, envie para aquele seu amigo que tem altas habilidades também e está precisando que Jesus entre no barco dele. Amém?